Vejamos finalmente um pouco sobre a Revolução Francesa. O objetivo aqui não é fazer uma descrição exaustiva de todos os eventos ocorridos, mas ver a linha geral, o desenvolvimento geral desse processo e principalmente a influência que ele teve no desenvolvimento da sociedade posterior e também, em certa medida, no desenvolvimento do pensamento. Aqui a pintura famosa A Liberdade Guiando o Povo. De fato, nem sempre foi a liberdade que guiou durante o longo processo da Revolução Francesa. Muitas vezes, o povo foi guiado, de fato, pelo ódio, pelo ressentimento. Mas aqui, um pintor mais afastado no tempo romantiza os eventos históricos. A Revolução Francesa se iniciou em 1789. Se inicia nesse ano com revoltas populares. Depois se desenvolve, assumindo novas roupagens. O período todo revolucionário dura cerca de uma década, até 1799. A Revolução Francesa é um evento histórico muito complexo, com várias fases, com vários personagens que influem nela. E o modo como foi julgado pela história, pelos que vieram depois, é sempre alvo de muitas controvérsias. Muitos veem a Revolução Francesa como um período luminoso na história da humanidade, um período em que o povo revoltou-se contra a opressão que sofria e buscou os ideais da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Porém, ao mesmo tempo, foi um período de grande violência, período de matanças em que muitas injustiças foram cometidas, em que muitas pessoas foram privadas da sua liberdade, em que a fraternidade muitas vezes foi esquecida. Embora muitas sejam as causas possíveis da Revolução Francesa, o Iluminismo, que estamos vendo, pode ser considerado um dos fatores que influíram no processo. Apenas um dos fatores, porque de fato o Iluminismo não afetava muito o povo pobre da França, que na época sofria com diversos problemas. Porém, em alguns momentos da Revolução, as ideias iluministas irão vir à tona. Apesar de possuir representantes originários da nobreza, como Montesquieu, o Iluminismo pode ser considerado um movimento intelectual ligado à ascensão da classe burguesa. Em toda a história humana, as pessoas que podiam se dedicar a atividades intelectuais, os filósofos, depois os primeiros cientistas, eram pessoas da classe mais alta, eram pessoas ricas. O povo, de modo geral, não estudava. E, durante a maior parte da história humana, as classes mais ricas eram as classes que possuíam direitos ligados a certa variante de nobreza. Ao longo de toda a Idade Média, por exemplo, quem estudava eram os clérigos, as pessoas ligadas à igreja. E os clérigos eram advindos, quase todos, das classes nobres, das classes privilegiadas. A nobreza, como vimos na Europa medieval, era uma classe possuidora de terras e uma classe que deveria dedicar-se à guerra. Alguns filhos da nobreza entravam para o clero, dedicavam-se a Deus, e era a classe que preservou a cultura, que cultivava o espírito. Porém, por volta aí dos anos 1600, 1700, vai se desenvolvendo na Europa, vai crescendo uma nova categoria de pessoas que se pode classificar como a classe burguesa. O burgo é a cidade. O burguês, originalmente, é aquele que vive na cidade e vive dependendo da cidade, ou seja, com atividades que não são aquelas atividades ligadas à terra, que caracterizavam tanto a classe servil quanto a nobreza. A nobreza não trabalhava diretamente a terra, mas ela se pode defini-la como proprietária de terras. Isso não só na Idade Média, mas, por exemplo, até na Antiguidade Clássica, em várias civilizações, a nobreza ela é possuidora de terras e depende economicamente, portanto, da agricultura. O burguês é aquele que vive na cidade que cresce, e ele depende do comércio, depende de navegações, depende de produção manufatureira. Então, ele subsiste economicamente no ambiente citadino, no burgo. Os iluministas, não todos,
mas grande parte deles era oriundo de famílias burguesas, ou seja, famílias que haviam enriquecido por meio dessas atividades que se realizam na cidade, por meio do comércio principalmente. Isso possibilitava que seus filhos estudassem, dedicassem-se à atividade intelectual. Então, é natural que alguns desses viessem depois refletir em sua produção aspectos, podemos dizer, oriundos da sua origem social. O surgimento da burguesia na Europa representava uma grande transformação social, de modo que o iluminismo reflete, em parte, as tendências dessa classe. Uma coisa que é preciso notar é que no antigo modelo que ainda resistia da Idade Média, no caso da França, o chamado Antigo Regime, possuía resquícios do período medieval, se tinha a divisão de classes não simplesmente baseada no poder econômico. A classe da nobreza era juridicamente distinta das outras classes, da classe do povo em geral e da classe burguesa. O burguês é alguém que não é nobre, porém ele enriqueceu, muitos deles enriqueceram, por meio das suas atividades comerciais. Então eles possuíam o poder derivado da riqueza, porém eram privados dos privilégios dos quais desfrutavam a nobreza. Em muitos casos, os burgueses se tornavam mais ricos do que os nobres, porém ainda assim se viam privados de certos direitos, de certas condições na vida social. Como é a tendência de cada classe buscar o seu benefício, os burgueses, em muitos casos, defendiam uma igualdade perante a nobreza, defendiam que fossem tratados como iguais. Óbvio que nem sempre seria uma defesa genérica da igualdade, eles não queriam igualdade com o povo, mas viam ali os benefícios, os privilégios da nobreza e se ressentiam de não possuí-los. Os burgueses também iriam defender a propriedade privada. A propriedade não derivada da tradição agrária, as terras, mas o enriquecimento tal como eles haviam adquirido. Ou seja, impedir que o rei confiscasse mercadorias, impedir que o rei controlasse o comércio, como era muito comum na época. Então, muitos burgueses eram tendentes ao que depois ficou estabelecido como o liberalismo clássico. Os iluministas, muitos inspirados pelo liberalismo inglês, advindos da burguesia, refletiam, em parte, os interesses dessa classe. Da classe burguesa, ou seja, dos comerciantes, viajantes, trabalhadores técnicos, advieram várias inovações que resultaram num progresso material da civilização. Uma coisa que se nota ao estudar a história é que, ao longo de quase toda a existência da nossa espécie, desde que surgiram as primeiras cidades até o século XVIII, o modo de vida do povo comum mudava pouco. Quase toda a história humana, quase todo mundo trabalhava no campo. E o modo como trabalhava no campo não era muito diferente do que trabalharam seus ancestrais, às vezes milhares de anos antes. O modo como as pessoas viajavam, por exemplo, era basicamente o mesmo. Você viajava em terra andando a pé. Em alguns casos, iria de carruagem. Um rei da França, no século XVIII, ainda viajava do mesmo modo que um imperador romano. Ele viajaria em navios movidos à vela, em terra viajaria em carruagens. Os exércitos ainda se deslocavam do mesmo modo, se deslocavam marchando pelo território. Às vezes levava semanas para chegar ao local onde seria travada a batalha. Pessoas que produziam, por exemplo, produziam objetos de ferro, ainda o faziam do mesmo modo que na Grécia Antiga. Ou seja, o modo de vida e de produção mudou muito pouco nesse período. Porém, na Idade Moderna, a partir do século XVI, principalmente, mas vai se intensificando até chegar na Revolução Industrial, no século XVIII, os modos de vida, os modos de produção foram se modificando drasticamente pela primeira vez na história humana. Por exemplo, na Idade Moderna foi inventada a imprensa de tipos móveis, que alterou pela primeira vez o modo como se produzia livros. Desde a Grécia Antiga, passando por todo o período romano, por toda a Idade Média, os livros eram produzidos por meio de cópias manuais. Então, para se produzir uma Bíblia, por exemplo, levava-se ali 1 ano copiando.
Gutenberg inventa a imprensa, mostrada aqui na imagem, e com isso ele pode produzir 1000 Bíblias num período em que normalmente se produziria um exemplar. Então, algo tão importante assim como a divulgação do conhecimento recebe um gigantesco incremento na sua possibilidade. E isso ocorreu com outras coisas. As navegações sofreram um grande avanço nesse período. Surgem bancos na Europa, ainda no período do Renascimento, mas eles se espalham no período chamado já moderno. Também os filósofos desse período, os autores da enciclopédia, por exemplo, já notavam um avanço na produtividade manual, na produtividade dos artesãos, no período ainda anterior ao uso das máquinas movidas a vapor. Eles verificavam que, com o crescimento da cidade, com o surgimento e desenvolvimento das guildas, daquelas organizações de ofício, aquelas corporações, as pessoas trocavam mais informações e aprimoravam as técnicas de produção, de manufatura. Então, antes do surgimento da indústria, já era possível notar um crescimento de produtividade. E tudo isso não foi obra da nobreza. A nobreza era proprietária de terras, então a agricultura é uma atividade muito tradicional. Ela muda muito pouco. Iria mudar depois, como consequência da Revolução Industrial, só que mesmo nesse caso iria seguir o desenvolvimento das indústrias, não seria anterior a isso. Então, os burgueses, os comerciantes, os trabalhadores e os pequenos produtores de manufatura é que haviam criado essas inovações que caracterizaram a era moderna. Assim, o Iluminismo, que é a filosofia que domina o pensamento europeu no século XVIII, se torna uma filosofia otimista, que acreditava na possibilidade do progresso. Eles viam o progresso que já havia sido feito pela humanidade. Feito recentemente, por exemplo, pouco tempo antes, 200 anos antes, havia sido descoberto o Novo Mundo, a América. Sido descobertos lá seres humanos que os europeus não sabiam que existiam. Milhões de pessoas estavam lá. O comércio com a Índia, que sempre havia sido feito por terra, com a Índia e com a China, agora era feito por mar. Então chegavam muito mais produtos da Ásia. Então eles notavam o progresso que havia acontecido e imaginavam o progresso futuro. E eles concebiam que a ação humana proposital poderia realizar esse progresso. É uma ideia que hoje consideramos até corriqueira, a ideia de que o mundo pode progredir e pode progredir pela ação humana. Porém, na história, de modo geral, se concebia muito mais a sociedade como algo que passa por mudanças laterais, podemos dizer. Caem os impérios, surgem outros, os países que são mais poderosos mudam. Porém, o modo de vida não se concebia como algo que mudava muito. Os gregos, por exemplo, eles não imaginavam o futuro como uma época em que estariam cheios de máquinas, cheios de inventos. Mas nesse período, os filósofos iluministas já viam o crescimento, já viam o desenvolvimento da técnica, da ciência, e enxergavam a possibilidade de manter essa evolução. De tal modo, muitos iluministas propunham modos de reformar ou aprimorar a sociedade. Alguns deles, como Rousseau, propunham mudanças radicais. Eles viam que, movidos, se pode dizer, por essa percepção de que a sociedade mudava pelo avanço da técnica, pelo avanço da ciência, e talvez se poderia fazê-la mudar propositalmente, fazê-la encaminhar-se numa certa direção. No caso de Rousseau, ele imaginava um tipo de retorno ao modo mais natural de vida humana. Não um retorno ao período anterior à civilização, mas refundar a civilização sobre as bases da natureza humana, sobre o que ele pensava, o sentimento e as paixões, não apenas a razão. Outros iluministas tinham ideias menos radicais, não consideravam a sociedade tão degradada quanto Rousseau considerava, porém eles viam os males sociais, viam a injustiça e tinham ali suas propostas de alteração que julgavam positiva. Eles tinham fé na melhoria da humanidade, na melhoria das condições de existência humana. Uma fé fundada na atuação, a atuação do intelecto humano. Voltaire, por exemplo, dizia: algum dia tudo será melhor. Eis a nossa esperança. Tudo vai bem. Eis a nossa ilusão. Um homem como
Aristóteles ou Tomás de Aquino, eles não tinham a ideia de que o mundo um dia será melhor do que era na época deles, que a pobreza será muito menor, que as doenças que afligem o povo hoje estarão curadas ou serão mais brandas. Tomás de Aquino, no caso, esperava que seria melhor na pós-vida, no paraíso, para aqueles que fossem julgados por Deus e salvos. Então, na existência após a morte seria melhor, mas o mundo seria o mesmo, pelo menos em larga medida. Mas Voltaire, aqui no século XVIII, ele pensa que será melhor. Agora, não pensa que será melhor apenas automaticamente. Tudo vai bem, eis a nossa ilusão. O mundo não melhora por si, ele melhora pela ação humana, por um tipo específico de ação humana. Tal progresso não seria inevitável, mas precisaria ser realizado pela ação humana guiada pela razão. Então, o iluminismo, que vê a luz da razão como aquilo que há de melhor, aquilo que irá guiar o homem na direção do melhoramento da sua vida, da sua existência, ele enxerga que tudo pode ser melhor, mas apenas será melhor caso atuemos nessa direção. Motivados por ideais iluministas, muitos franceses do século XVIII, principalmente os burgueses, insatisfeitos com a sua condição social no antigo regime, desejavam uma alteração do estado presente. Na enciclopédia, por exemplo, se pode encontrar várias críticas ao modo como a sociedade estava ordenada até então. Isso nas classes mais altas. Nas classes populares, o problema era outro e muito mais grave. Era a pobreza. A pobreza que existia no período anterior à Revolução Industrial e também durante os primeiros 100, 150 anos da Revolução Industrial, era uma pobreza muito mais abjeta do que aquela que existe hoje, pelo menos na maior parte dos países. A fome era algo constante. Então, o povo da França, o povo comum, vivia na pobreza, na miséria. E embora essa situação corriqueiramente fosse terrível, nesse período que antecede a Revolução Francesa, ela havia se tornado pior. A França estava endividada, houve uma redução da produção de alimentos, então aumentou a fome, e o povo se tornou extremamente insatisfeito, um barril de pólvora ali esperando para explodir. Então, a situação abjeta dos pobres, somada ao descontentamento dos ricos, que eram excluídos dos privilégios da nobreza, foram dois fatores que contribuíram para a eclosão da Revolução Francesa. Preciso notar que as causas da Revolução Francesa são muitas, incluindo guerras dispendiosas, guerras que acabaram com o tesouro francês, então motivou aumento de impostos, motivou a pobreza, a fome, ocasionada não apenas por problemas de produtividade agrícola, mas também pela carestia, pela inflação dos alimentos. Então o povo estava numa situação terrível. A filosofia iluminista influi apenas na classe mais alta. Se pode dizer que o iluminismo causa a Revolução Francesa. São muitas causas, mas o iluminismo sequer era conhecido pelo povo, influía apenas entre os mais ricos. O pensamento iluminista difundia-se por obras escritas e em conversas nos salões da época, veículos aos quais o povo não tinha acesso. Os salões do século XVIII, na França, eram ocasiões sociais em que os ricos divertiam-se, apreciavam a arte, a poesia, a literatura e também discutiam ali filosofia. Então, muitos desses filósofos iluministas eram filósofos, podemos dizer, mundanos, amavam o mundo e integravam-se bem nesse círculo social, com exceção de Rousseau, que se ressentia desse pessoal. Mas ali Voltaire, por exemplo, Montesquieu, circulavam por esses ambientes e divulgavam as suas ideias, divulgavam o espírito geral do iluminismo, que era uma certa liberdade de pensamento, um certo otimismo, uma crença na capacidade da razão humana de alterar as coisas positivamente e, claro, uma crítica ao modo como a sociedade estava ordenada. O crescimento da classe burguesa
parte do terceiro estado, e seu enriquecimento exerceram pressão sobre as antigas divisões. No chamado Antigo Regime da França, se tinha divisão basicamente em três estados: a nobreza tradicional, possuidora de terras, com privilégios; o clero, que era associado à nobreza, já que era oriundo da nobreza; e o terceiro estado era o povo. Porém, nesse terceiro estado existia a divisão econômica. Tinha a grande massa de miseráveis, mais de 90% da população, e a classe burguesa, aqueles que possuíam a riqueza, possuíam o poder econômico, mas estavam privados dos privilégios da nobreza e do clero, e se viam, assim como nessa imagem da época, esmagados por essas duas classes. Então isso, de fato, exercia pressão sobre esse antigo sistema, essa antiga divisão de classes. A Revolução Francesa, compreendendo um período de 10 anos, é composta de várias fases. Em apenas alguns momentos, esses 10 anos, prevalecem de fato os ideais iluministas, os ideais de liberdade, liberdade política, intelectual, religiosa, os ideais de justiça. No início da Revolução Francesa, em 1789, foi produzida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inspirada pelas ideias iluministas acerca dos direitos naturais do ser humano. Os direitos que eram considerados naturais nessa Declaração dos Direitos eram a liberdade, a igualdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. A opressão que viria principalmente do Estado ainda anterior à Revolução, absolutista. Ou seja, era filosofia que tinha por base o liberalismo clássico, liberalismo de John Locke. Esses direitos são tidos por naturais, eles não são convencionados ali por aquela declaração, eles são apenas ditos, são apenas expressos claramente os direitos que os homens já possuem em si mesmos, direitos dados por Deus, pelo Criador, direitos dos quais haviam sido privados pelo rei da França e os outros reis da Europa, reis absolutistas. Aqui é a Declaração dos Direitos do Homem. Essa Declaração de Direitos Fundamentais estabelecia que a lei era igual para todos, estabelecia a isonomia, acabando com a distinção de classes existente no antigo regime. No antigo regime francês, os nobres possuíam direitos distintos da chamado terceiro estado. O clero tinha certos direitos também distintos, ou seja, havia desigualdade perante a lei, desigualdade jurídica. Na declaração, estabelece-se a igualdade de todos perante a lei, estabelece a isonomia. Lei igual. No antigo regime, havia múltiplos status jurídicos, como nobre, eclesiástico, católico, protestante, comerciante. E essas distinções valiam legalmente. Então, se você cometesse um crime, importava se você era um nobre, se você era eclesiástico, se você era católico ou protestante, iria alterar o modo como você seria julgado, iria alterar quais são os seus direitos, basicamente. E essas distinções legais foram eliminadas. Buscava-se também estabelecer limites para o poder estatal. Se vinha ali do período reinante do absolutismo, os reis que detinham o poder total. Praticavam, por exemplo, comumente a censura. Censura a ideias, a livros. A enciclopédia, por exemplo, passou por muitas tentativas de censura. Escritores como Voltaire, como Diderot, sofreram a censura de suas obras, não só nesse período, mas também no período anterior. Os elaboradores da Declaração dos Direitos do Homem buscam estabelecer limites para o poder do Estado, de modo a proteger a liberdade individual, a liberdade de pensamento, liberdade política, mas também, pela primeira vez, a liberdade religiosa. O que se tinha era a ideia de religião estatal.
Existe uma religião que é a religião desse país. No caso da França, era o catolicismo. Então, se você é um cidadão francês, você deve ser católico. Você deve seguir a religião oficial do Estado. Isso ocorria em muitos países, no Brasil também ocorria durante o período Brasil colônia e até no período do Império. E tinha a ideia da religião oficial, também era o catolicismo. Na Declaração dos Direitos, se busca defender a liberdade religiosa. Apesar desses ideais humanitários, a Revolução Francesa, no seu decorrer, tendeu para um estado de violência constante. Muitos veem apenas os ideais, apenas aquilo que buscou se estabelecer de positivo, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a igualdade, a fraternidade. Porém, de fato, isso esteve, em muitos casos, associado ou até substituído pela violência, pela matança. Um dos símbolos da Revolução Francesa é a guilhotina, uma máquina inventada para assassinar de um modo mais humano. Eles viam que decapitar seria menos doloroso do que ser fuzilado ou morrer na espada, de outros modos. E também uma máquina que igualava a todos na morte. Os nobres, os ricos, os pobres morreriam todos do mesmo jeito, perdendo a cabeça. De certo modo, é uma máquina com propósito humanista, humanizar a morte, só que ali são mortes, em teoria, evitáveis, com cumprimentos de sentenças de morte. Muitas pessoas passaram pela guilhotina. Talvez a cabeça mais influente que rolou ali foi a cabeça do próprio rei, Luís XVI, que em 1793, após tentativas de fuga do rei, após tentativas de fazê-lo conformar-se à nova Constituição elaborada, o rei acabou sendo declarado um inimigo da França e foi decapitado. Pouco tempo depois, também sua esposa, Maria Antonieta, foi decapitada. A guilhotina não parou de trabalhar durante o período da Revolução Francesa. De fato, a guilhotina tornou-se um dos grandes símbolos da Revolução. Após decapitar o rei e os antigos poderosos, após decapitar muitos padres, muitos clérigos, muitos nobres, a guilhotina acabou fazendo o mesmo com os próprios líderes da Revolução. Esse homem aqui é Robespierre, e ele, por muito tempo, liderou a Revolução Francesa, pode dizer, e principalmente incitava a cada vez mais violência. Ele falava, ora, o problema não é que a gente matou, o problema é que a gente não matou bastante. Temos que decapitar mais gente ainda. Fazendo isso, em alguma hora, o estado perfeito irá se estabelecer entre nós. Porém, após muito sangue derramado pela sua pena, também o seu escorreu aos pés da guilhotina. O caos que tomou conta da França distanciou-se cada vez mais dos ideais teóricos da Revolução. Como eu disse, a Revolução tem várias fases. É a chamada Primeira República, que dura ali 3 anos e pouco. Em períodos de uma relativa estabilidade, depois uma queda novamente no caos. Mas no fim, a Revolução acaba devorando a si própria e acaba gerando um estado cada vez mais próximo da anarquia. Seguiram-se anos de disputas e instabilidade, como durante a breve Primeira República Francesa, que durou apenas de 1792 a 1795. Podemos dizer que o fim da Revolução Francesa coincide com a ascensão de Napoleão Bonaparte. Napoleão era um soldado, um homem originário de uma pequena nobreza, se pode dizer, porém não da França em si, mas da Córsega, que é uma pequena ilha no Mediterrâneo. Mas no meio francês ele não seria visto como nobre, seria visto como alguém quase estrangeiro. Napoleão, então, oriundo da Córsega, não pertencia à nobreza francesa tradicional. Porém, ele possuía uma imensa capacidade militar, uma grande inteligência e, talvez maior ainda, ambição. Durante o caos da Revolução Francesa, ele vai galgando postos, subindo na hierarquia de poder. Ocorre que, quando os outros países da Europa veem o que ocorreu na França, principalmente após
verificarem que o rei havia sido assassinado, os outros países da Europa, que eram governados por reis, passam a guerrear contra a França. Ela é atacada de vários lados. Napoleão, um jovem soldado, se distingue nessas batalhas, vai galgando postos e demonstra sua grande habilidade militar e acaba emergindo dessa anarquia, desse estado de confusão, como um líder do povo francês. A história de Napoleão é bastante complexa, porém, após suas muitas vitórias, suas muitas guerras, ele acaba por coroar-se como imperador da França. Então, a Revolução Francesa, que começou como um atentado contra a nobreza, contra o rei, acaba por estabelecer novamente, se pode dizer, como consequência dela, um rei novamente. O poder monárquico se reestabelece na França, dessa vez encabeçado por Napoleão. Napoleão também restabeleceu certa influência da Igreja. Na última década do século XVIII, os revolucionários haviam combatido fortemente o poder da Igreja. Muitos clérigos haviam sido assassinados, muitos haviam fugido, então a Igreja Católica ficou muito enfraquecida na França. Napoleão não era religioso, ele acreditava em Deus, porém ele via Deus de um modo semelhante a alguns desses filósofos do período iluminista. Deus era o criador do universo, porém não se importava muito com a humanidade, não fazia muita coisa entre os homens. Porém, Napoleão via a utilidade e a importância da religião, enquanto modo de unificar o povo, de controlar o povo. Então, em 1801, Napoleão estabelece um acordo com o Papa Pius VII e restaura o catolicismo como a religião majoritária da França, quase com todas as mesmas prerrogativas de antes da Revolução. É possível notar que a Revolução Francesa acaba como num círculo, voltando, de certo modo, ao que era. A monarquia retorna, o poder da Igreja retorna. Porém, o Napoleão, em termos daquilo que ele dizia, daquilo que ele defendia, era um partidário dos ideais da Revolução Francesa. No entanto, Napoleão considerava-se um defensor dos ideais do Iluminismo e da Revolução, e, em certa medida, num grau mitigado, contribuiu para a sua efetivação. Então, por exemplo, as distinções entre nobreza e o terceiro estado caíram, de certo modo. Porém, o próprio Napoleão era o imperador, então persistia essa divisão. A vida de Napoleão foi marcada por muitas guerras, durante a Revolução Francesa e depois. As primeiras advindas do exterior, dos países da Europa que temiam que a Revolução se espalhasse, ou que desejavam tirar proveito da desordem da França. Como Napoleão era um grande gênio militar, como a França era ainda um país poderoso, com uma grande população, ele consegue obter muitas vitórias, vai derrotando muitos países. Então, a França passa de um período em que se defendia dessas agressões externas dos reis da Europa que temiam a Revolução e passa a uma política militar agressiva, expansionista. Napoleão marcha sobre a Europa, derrota vários países, domina-os. Aqui no mapa mostra a máxima extensão territorial do Império Francês de Napoleão. Havia dominado a Itália. As primeiras vitórias de Napoleão foram de fato na Itália, também a Alemanha, os Países Baixos, a Holanda, a Bélgica, parte ali da Prússia. Havia derrotado numa campanha sangrenta a Espanha e depois marchou sobre Portugal. Inclusive, esse foi o motivo da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Portugal, uma nação pequena, não tinha esperança de derrotar Napoleão, que havia vencido a Espanha, muito maior, mais poderosa. Então, para não se submeter totalmente, imigraram para o Brasil. Como outros antes dele, Napoleão escolheu o título de imperador inspirado em Roma, uma tradição romana, desejando restabelecer um império que unificasse toda a Europa. Muitos tomaram para si o título de César ao longo da história. Napoleão foi um deles. Aqui nessa pintura, você pode até estabelecer um paralelo com aquelas pinturas do Rei Sol.
O rei absolutista francês, que era pintado sempre como algo sobre-humano, aqui ele aparece com toda a regalia, que são os símbolos reais, símbolos do rei, do imperador, a espada, o cetro, a coroa de louros. Então ele, de certo modo, se via até acima do que eram os reis anteriores a ele. Após invadir muitos países, incluindo a invasão de Portugal, que motivou a vinda da corte real para o Brasil, Napoleão e a França acabaram sendo derrotados. O país que os derrota não é aqui a Rússia, embora ele tenha sofrido uma derrota terrível na Rússia, foi derrotado pelo clima, que depois iria derrotar Hitler. Mas o país que de fato se opôs e venceu a França foi a Inglaterra. A Inglaterra que havia se industrializado, que era um grande poder marítimo. Então Napoleão acaba finalmente sendo derrotado. Após Napoleão, a França foi governada por outros reis ainda. Então aquela eliminação dos reis que supunha-se haver ocorrido com a Revolução Francesa foi algo breve, porque depois Carlos X foi rei da França entre 1824 e 1830. Depois Luís Filipe I até 1841. Esses reis, porém, já diferiam um pouco do antigo regime, que era absolutista. Reinavam em monarquias constitucionais, ou seja, eles não tinham poder absoluto, eles não criavam as leis, julgavam e governavam ao seu bel prazer, mas submetiam-se às leis. Algo semelhante, por exemplo, ao período do Império no Brasil. Dom Pedro II não era um imperador absolutista, ele era regente de uma monarquia constitucional, já que haviam leis ali às quais ele mesmo deveria se submeter. Fato interessante que ocorreu na França em 1848 foi que Napoleão III, que era sobrinho de Napoleão, foi eleito como o primeiro presidente. Porém, essa república, que a Segunda República, foi tão breve quanto a primeira, durou apenas 3 anos, porque em 1851, Napoleão III novamente declarou-se imperador, assim como havia feito seu tio, Napoleão. Então a França, mais uma vez, estava sob o governo de um monarca. Somente em 1870, após a Guerra Franco-Prussiana e a queda de Napoleão III e do Segundo Império, o primeiro Império de Napoleão, a França tornou-se uma democracia. Então, apenas mais de 70 anos depois da Revolução Francesa, a França de fato tornou-se uma república, com alguma permanência, uma democracia. Os 70 anos que estão de intervalo entre esses dois eventos, a França foi governada por governos muito provisórios ou por reis. A Inglaterra, o mais forte adversário da França nas guerras napoleônicas, emergiu, após a vitória, como a maior potência da Europa e do mundo no século XIX. Aqui nesse mapa, o Império Inglês, no período da sua máxima extensão, já ali no final do século XIX para início do século XX. A Inglaterra formou o maior império da Terra. Dizia inclusive que o Sol nunca se punha no Império Britânico, porque ele possuía domínios ao redor de todo o globo. No século XVIII, o país mais poderoso da Europa era a França. Era o país mais populoso, o país com os maiores exércitos. No século XIX, o país mais poderoso da Europa e do mundo é a Inglaterra. Depois, com a Primeira Guerra Mundial, que destrói a Europa, o país mais poderoso do mundo se torna os Estados Unidos, no século XX. A revolução violenta, tal como ocorrida na França, não se disseminou para os outros países. O medo que os reis da Europa tinham de passarem também pela guilhotina, pela revolta popular, mostrou-se um medo infundado. No entanto, a Revolução Francesa, embora não tenha se espalhado, espalhou-se através das suas ideias. Ela ressoou nas mentes por muito tempo. Os ideais reformadores do iluminismo influíram no desenvolvimento dos estados modernos. Aqui, por exemplo, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, governou por muito tempo.
é um daqueles que se pode chamar monarca esclarecido e um monarca constitucional, já que ele não possuía mais o direito absoluto, ele não governava tal como ele quisesse, ele tinha que seguir as leis. Assim como a Declaração dos Direitos do Homem, a Constituição dos Estados Unidos, de 1776, reflete ideais iluministas, como os direitos naturais à vida, à propriedade, à segurança e à liberdade. Um outro movimento político que possui alguma associação com o iluminismo, porém que, pelo menos no Brasil, é menos ressaltado como fruto do iluminismo, é o movimento de liberdade dos Estados Unidos, de independência dos Estados Unidos e a sua Constituição. Assim como a Declaração dos Direitos do Homem, a Constituição dos Estados Unidos, de 1787, reflete ideais iluministas, como os direitos naturais à vida, à propriedade, à segurança e à liberdade. A Constituição americana, que estabeleceu a primeira democracia da era moderna, viria a influenciar as constituições de muitos países. A Revolução na França, em certos aspectos, foi um fracasso, porque ela tinha os seus ideais ali, iluministas, de liberdade, fraternidade, igualdade, porém nem sempre seguiu esses ideais, e principalmente a Revolução não criou um novo sistema de governo que foi perdurar. A República Francesa, a Primeira República, durou apenas 3 anos, e depois, após o caos, estabelece o imperador, depois surgem outros reis, há uma breve tentativa de república novamente que se segue a um novo império de Napoleão III. O que ocorreu com a democracia americana foi totalmente distinto. Os Estados Unidos estabeleceram a sua Constituição e, por mais de 200 anos, eles seguiram essa Constituição, com algumas alterações, algumas emendas, mas os Estados Unidos, ao longo de mais de 2 séculos, nunca tiveram um rei, nunca tiveram um ditador. Foram sempre governados por presidentes eleitos, que se seguiam a outros presidentes eleitos. Mesmo no período da guerra, a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, ainda assim eles não caíram num regime de tirania. Então, a Revolução Americana, chamada Revolução Americana, e os princípios iluministas que guiaram a criação da Constituição dos Estados Unidos foram muito mais duradouros ali, muito mais estáveis. E essa Constituição dos Estados Unidos serviu de modelo para muitas outras que vieram depois. Quando os países da América Latina declararam a sua independência, muitos foram buscar inspiração na Constituição americana. Infelizmente, eu diria, eles não se inspiraram o suficiente, não estabeleceram as liberdades que estavam estabelecidas na Constituição americana. Se tivessem feito, a América Latina talvez teria se desenvolvido mais. É claro que não se pode elogiar a Constituição americana de modo ingênuo, e embora eles defendessem a liberdade, nos Estados Unidos, assim como no Brasil, houve a escravidão. Houve por mais 50, 60 anos após a Constituição haver sido redigida. Somente após a Guerra Civil, que a escravidão ali foi abolida. Mas mesmo depois disso, em muitos estados, existia ainda a distinção entre brancos e negros nos Estados Unidos. A Constituição defendia-se a liberdade e igualdade de todos os homens. Porém, na prática, em muitos estados não havia a igualdade entre todos os homens. Também se pode dizer que o próprio fato de dizer igualdade entre todos os homens já é algo excludente, já que as mulheres não iriam participar dessa igualdade de direitos, igualdade política. No entanto, apesar dessas ressalvas, as muitas inovações positivas que surgiram na Constituição americana e que foram depois imitadas por outros países, representam uma alteração permanente no quadro político do mundo. Não é apenas um arroubo revolucionário que depois deu lugar a novas tiranias. É interessante notar que a própria Declaração dos Direitos do Homem, feita na França no período revolucionário, faz referência à Constituição americana,
a Constituição, na verdade, das 13 colônias, que era o que compunha os Estados Unidos naquele tempo, que havia sido promulgada aproximadamente na mesma época. Estados Unidos, então, era apenas costa leste. Depois, no século XIX, é que vai se expandir para o oeste. Vai dominar territórios indígenas e tomar parte do território do México para alcançar sua extensão territorial atual. Então, na Declaração Francesa está ali uma referência à Constituição americana. Conceitos como a separação entre poderes, liberdade de expressão, liberdade de religião, o direito à propriedade, a igualdade de todos os homens perante a lei, se tornaram elementos fundamentais das democracias modernas. Esses direitos, podemos dizer, tenderam a ir se ampliando e a englobar mais pessoas. Essas ideias, oriundas do Iluminismo, defesa da liberdade, liberdade de expressão, de religião, liberdade política, a igualdade perante a lei, a defesa do povo contra a tirania do Estado, esses são os princípios que regem as democracias modernas, pelo menos na lei. Princípios teorizados pelos iluministas e promulgados nessas declarações da França e dos Estados Unidos formam a base do Estado democrático ou Estado de Direito, ainda Estado democrático de direito, que é o modo como os países modernos se organizam. Ou seja, não é mais um governo absolutista, um monarca que age tendo por fundamento a vontade divina, que o colocou ali, de modo que ele pode atuar livremente e exercer todo o poder, mas os países são, pelo menos legalmente, submetidos a constituições, o império da lei. Esse é o chamado Estado democrático de direito. Então chegamos ao fim dessa aula longa sobre o Iluminismo e a Revolução Francesa. Recapitulando, o Iluminismo foi um tipo de movimento cultural bastante amplo, difícil de definir, que se disseminou pela Europa e depois até fora da Europa durante o século XVIII. Como características gerais do Iluminismo, podemos mencionar o emprego da razão, das luzes do intelecto, enquanto uma ferramenta para aprimorar as condições de vida humana. Eles acreditavam que a razão poderia libertar a humanidade da opressão e do atraso. Muitos iluministas não tinham as ideias mais originais em filosofia, porém eles seguiam as ideias de filósofos anteriores, por exemplo, os filósofos do período liberal inglês, como John Locke. Então, vários iluministas defendiam a ideia da liberdade individual, defendiam a ideia da propriedade como um direito natural do homem, a ideia de que o Estado surge por meio do contrato social e que os homens não perdem os seus direitos quando se associam num Estado. Os iluministas acreditavam que os seres humanos possuem certos direitos naturais, que são direitos inalienáveis, que não foram dados pelo Estado e que também não podem, portanto, ser tomados pelo Estado. São direitos dados por Deus na criação ou então que se radicam na própria natureza humana. É o chamado justnaturalismo, a ideia de que há direitos que são naturais. No século XVIII, não só na França, mas em outros países da Europa, existiam ainda divisões oriundas do período medieval, divisões de classe, divisão entre a nobreza, o clero, o terceiro estado, que incluía o povo, mas também aqueles que haviam enriquecido, mas não desfrutavam dos privilégios da nobreza. Os iluministas, de modo geral, recusavam essa distinção que afirmavam ser artificial, sem fundamento real, e sustentavam a natural igualdade entre os homens. Pensadores ligados ao iluminismo tendiam a ser guiados por um certo otimismo quanto à capacidade racional humana de compreender a realidade e operar positivamente na realidade. Eles viam os progressos realizados, até então os progressos da técnica, os progressos da ciência, e concebiam os progressos futuros, os quais, segundo o próprio Voltaire, não iriam surgir necessariamente, mas poderiam ser trazidos à tona pela ação humana, ação racional. Então, é uma filosofia, é um tipo de pensamento
que concebe o progresso como possível, como um derivado do emprego da inteligência. No Iluminismo francês, os principais pensadores, acerca dos quais vimos um pouco, foram Montesquieu, Rousseau, Voltaire, D'Alembert e Diderot. O pensamento iluminista, de certo modo, influenciou o transcorrer da Revolução Francesa. A Revolução Francesa se inicia em 1789 e é um processo que dura 10 anos, até 1799. O iluminismo não é a causa da Revolução Francesa, mas é um dos fatores que influem na Revolução. As causas principais são a revolta popular devido à pobreza, devido à fome e à carestia, e também a revolta da classe burguesa, a classe daqueles que possuíam o poder oriundo do dinheiro, da riqueza, mas estavam privados dos privilégios da nobreza e do clero, além também de fatores como o endividamento da França, a incompetência do rei para governar, era um rei muito jovem, e diversos outros fatores. No entanto, durante a Revolução Francesa, em alguns momentos, os ideais iluministas vieram à tona e influenciaram certos eventos. Por exemplo, em 1789, foi produzida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma declaração inspirada pelas ideias iluministas acerca dos direitos naturais do ser humano. Nessa Declaração dos Direitos do Homem, se defendia que o homem naturalmente tem direito à liberdade, à propriedade, tem direito à segurança, tem direito a não ser oprimido pelo Estado, direito à liberdade religiosa. Essas ideias, essa declaração, inspirou depois outros modelos de constituição. Porém, na própria França, esses ideais humanitários acabaram, por um período, sendo soterrados pela violência, pela conturbação constante que tomou conta do país. A Revolução Francesa não se estabilizou, ela passou por vários períodos, uma década muito complexa. Teve um período de pequena república, Primeira República Francesa, dura 3 anos, porém ela tende a um crescente caos, uma crescente desordem. A revolução acaba por se voltar contra os próprios revolucionários, como o Robespierre, que acaba sendo decapitado. Se pode dizer que o fim da Revolução Francesa é a ascensão de Napoleão. Se declara finalmente imperador da França, então reestabelece, de certo modo, o poder monárquico, reestabelece também, de certo modo, o poder da Igreja, ainda que um pouco menor. Porém, Napoleão verbalmente defendia as ideias do iluminismo. Algumas delas ele implementa. Depois do período de Napoleão, a França passa ainda por vários governos monárquicos até se tornar uma democracia apenas em 1870. Outro evento político que possui ligação com o iluminismo foi a independência dos Estados Unidos e a Constituição Americana, que foi redigida em 1787, portanto um pouco anterior à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sendo que essa faz referência à Constituição dos Estados Unidos. Ali também estão defendidas as mesmas ideias gerais, as ideias do justnaturalismo, ideias iluministas, defesa da liberdade, da propriedade, a tolerância religiosa e a limitação do poder do Estado contra o cidadão. A Revolução Americana, se pode dizer, foi mais bem sucedida que a Revolução Francesa, já que os Estados Unidos, de fato, seguiram a sua Constituição e ainda seguem hoje, mais de 200 anos depois. A Constituição Americana, junto com essa Declaração dos Direitos do Homem, produzida na França, acabaram depois inspirando as constituições de muitos países. Essas ideias, de modo geral, formam a base do chamado Estado liberal ou Estado democrático de direito, que é o modo como a maior parte dos países do Ocidente atualmente está constituído. Então, encerro por aqui essa aula e agradeço pela atenção. Muito obrigado.